Então, continuando a partir desse ponto aqui que a gente estava na aula passada, lembrando que quem quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, principalmente sobre o assunto, tá? Que seja alguma coisa importante, tá? Porque às vezes vocês ligam o áudio e só repetem o que eu acabei de falar, tá? Então, só liguem o áudio se realmente tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa a acrescentar, para comentar sobre o assunto, né? Se você já viu algo parecido em algum canto, algum filme, alguma coisa, tá? Enfim, comentários com relação ao assunto é sempre bem-vindo, tá? A participação de vocês é legal. Beleza? Então vamos lá, gente. Só dando uma revisada no que nós vimos ontem, tá? Dando uma revisada, a gente trabalhou essa parte aqui da pirâmide social, né? A gente trabalhou isso aqui na aula passada, né? No caso, a base, né? Aquela pirâmide da sociedade romana, né? Que patrícios e nobres, né? Ou nobres, no caso, né? Os patrícios são os ricos, donos de propriedade. Beleza? Plebeus. Propriedade. Os plebeus são os trabalhadores comuns, tá? Mas a diferença deles para hoje é que hoje o trabalhador comum ele também tem direito de voto, certo? Também tem direito de voto. Na época não. Naquela época eles tinham menos direito Mas do que também, agora. professor, nós somos plebeus, né? Nós somos trabalhadores, mas a única diferença, a única diferença é porque nós podemos votar. Não, digno é aquele que trabalha por seu próprio dinheiro. Gente, não tem nada a ver com trabalho, aqui tem a ver com a questão do direito político, tá? Que eu tô falando aqui. Tô dizendo que hoje em dia, independente de você ser um trabalhador, tá? Ou não, você ser rico, ser pobre, não importa, todo mundo tem direito a voto. Ou seja, é o que a gente falou ontem disso aqui, gente, ó. Tá? Relembre aí. É o que a gente falou isso aqui ontem, ó. A questão do... Cadê? Deixa eu ver onde é que estava. Aqui, ó. A questão do direito chamado direito político, certo? Ou seja, direito de voto. Lembrando que os plebeus, na época, eles não tinham direito a voto. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Não tinham direito político, certo? Não tinham direito político. Entendeu? No caso, hoje, nós temos. Tá? Independente de ser pobre, rico ou não, nós temos. Beleza? E pronto. Bom, e na base da pirâmide nós temos os escravos, certo? Que os escravos, a gente sabe muito bem, né, que não tinham direito político nenhum, nem direito civil, e lembrando, gente, que a escravidão na época não era por cor, né? No caso de Roma, era por dois motivos, né? No caso especificamente de Roma, certo? Que era o quê? Era pela questão de dívidas, tá? Então era Por guerra, por dívida e por abandono. Isso. Mas lembrando que na aula de ontem eu falei que a escravidão por abandono em Roma não é que não existia, até existia sim, mas era bem raro, certo? não tinha muita. Isso. Era bem raro mesmo acontecer, certo? Mas só que assim, a escravidão por dívida e a escravidão por guerra era bem comum, certo? Era bem comum mesmo. Beleza? Bom, mas tudo isso aqui foi na aula de ontem, nós falamos também um pouquinho aqui sobre a divisão histórica, né? Onde eu expliquei para vocês aqui o significado de monarquia, governo de um rei. E aí eu pedi para vocês separarem, deixar um espaço aí, né, onde vocês colocariam abaixo do outro a palavra república e abaixo a palavra Império. Império. Certo? A palavra império. Ou seja, e lembrando que república eu não expliquei ainda e império também não expliquei ainda. Beleza? Então isso aí eu só vou explicar nas nossas próximas aulas, tá? Bom, então chegamos definitivamente aqui na primeira fase, né, que é a nossa aulinha de hoje, né, a primeira fase, que é monarquia. Né? Vocês podem perceber aqui que eu até coloquei uma coroazinha, né, para você não esquecer, tá? Monarquia, governo de um rei, tá? É um reinado, beleza? Bom, gente, então vamos lá. Olha o primeiro ponto comigo aqui, todo mundo. Nesse período, Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Olha que fato interessante. Né? Ao todo, inclusive até tem uma provazinha que eu coloco essa questão, tá? Então fica a dica aí, tá? Se orienta aí. Ó, ao todo, pessoal, foram 7 reis. Tá? Ao todo, Roma teve 7 reis. Beleza? Então, gente, lembrando que não era 7 reis ao mesmo tempo, viu? Pelo amor de Deus. Tá? Porque teve uma aluno que perguntou. Quando eles faleceram, né? Isso, exatamente. Teve uns anos aí atrás, falando assim, professor, mas os 7 governavam ao mesmo tempo? Eu disse, não, rapaz. Viu, gente? Então, assim, foram 7 reis, mas sempre um depois do outro, tá? Quando um morria, passava por outro. Beleza? Exatamente. Então, tem uma curiosidade aqui, né? Ó, que os 4 primeiros foram romanos, tá? Então, lembrar do que eu falei para vocês, pessoal, de que os 2 povos que influenciaram Roma, os etruscos
E os gregos. E Só os que gregos, exatamente. conheciam mais do que os etruscos. Exatamente. Então, os 4 primeiros reis foram romanos e os outros 3, né, que dá 7, foram etruscos. Beleza? Aí diz, professor, como é possível? Você pode perguntar até assim, né, ficar com essa dúvida. Professor, como é possível um rei etrusco governar Roma? Gente, não esqueçam que quem estava lá, nesse local aqui no início, eram os etruscos. Olha aqui a prova. Deixa eu mostrar para vocês aqui o mapinha de novo. E também, professor, os romanos pegaram um pouquinho da cultura dos etruscos, não foi? Isso, e eu não digo nem um pouquinho, viu? Eu digo muito. Olha só, gente, verdade. aqui, ó. Olha só, pessoal, aqui, eu não vou grifar aqui, ó, preste atenção. Ó, essa parte aqui todinha, ó, tá vendo aqui que tem o nome etrusco? Ó, aqui, ó. Sim. Tá vendo? Não tem o nome etruscos aqui, ó. Então, cara, ó, aqui o nome dele, ó, etruscos. Então, essa regiãozinha aqui amarela todinha era deles. Inclusive, se você observar bem, gente, ó, se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que a própria Roma, né, ó, a própria Roma fica dentro, né, ó, tá vendo esse pontinho preto aqui, ó? Fica dentro do território etrusco, tá? Então faz sentido também isso aí, beleza? Só para ser claro para vocês. Mas vamos lá, vamos voltar para lá. Professor, Oi. nessa época, o que o senhor falou aí, né? Nessa época, o território era dos etruscos. Aí, depois que os romanos eles ficavam juntos. Aí, Cara, eu não entendi nada que tu falou. Não vou mentir. deixa eu falar, tá muito ruim a minha internet aqui, tá muito ruim. Ah, tá, entendi. Beleza, quando melhorar um pouquinho você fala de novo. Viu, gente? Então, assim, resumidamente, tá? Lembrando aqui, os 4 primeiros eram romanos, tá? Os 4 primeiros reis foram romanos e os 3 últimos reis foram etruscos. Beleza? Vamos lá para o segundo ponto, preste atenção. Foi nesse período que Roma adquiriu o aspecto de cidade. Cara, olha que interessante, gente. Logo no comecinho, na formação de Roma, né, quando aqueles povos estavam indo para lá, né, começaram a chegar lá naquela região, começaram a morar por ali. Olha que interessante, cara. Naquele comecinho ali, naquele início ali, ainda era meio que separado. Era tipo, você sabe aquele sítio antigo, que é tipo uma casa aqui e outra lá longe, depois tem outra casa lá longe, mas é tudo mato. Pronto, é tipo isso, tá? Então, era assim, as casas eram muito distantes uma da outra, né? Não tinha, tipo, alguns públicos, tipo prefeitura, posto de saúde, não tinha nada disso, certo? Mas só que agora, na época que eles começaram a ter os primeiros reis, né, esses 4 primeiros romanos aqui, né, começaram a ter os reis, aí eles começaram realmente agora a formar uma cidade, né, onde tem ali o que é necessário, tem uma plantação, né, a ter o que tem uma espécie de prefeitura, né, onde o rei mandava, claro, né, o rei ali, um exército também, eles começaram a formar um exército fraquinho, né, não era tão forte assim, mas começaram a formar, né, um exércitozinho ali. Ô, professor, ele se ligava para a guerra? Nessa parte aqui, gente, olha que pergunta interessante, gente. Nessa parte aqui, não, Michel. Viu, gente? E os demais aqui também. Nesse comecinho aqui, Roma não era tão ligada à guerra, não, ainda. Tá? Até porque, pessoal, nós estamos no começo da história de Roma, né? Então eles estão começando o quê ainda? Não só nesse sentido, Rian. Não só Eles estão começando a se preparar. Isso, estão se formando ainda. Você imagina alguma coisa de informação ainda, no comecinho. Entendeu? Eu não sei quantos dos meninos aqui, ou até as meninas já jogaram aquele tipo de joguinho. Que você começa no nível 1, que você não tem nada na sua cidade, e você vai começar a construir. Tem vários joguinhos assim. O nome é Coinmaster, professor. Coinmaster. Tem esse Coinmaster, tem o da Fazendinha também. Né? Eu gosto muito. Tem jogos que... Raidai. Só muito jogo de... Isso, esse mesmo aí, Raidai mesmo, exatamente, que é o da Fazendinha. Raidai. Eu jogo. Se pronuncia Raidai, certo? Raidai. Então, assim, cara, então, assim, tem vários joguinhos. E não é assim que você começa, né? Tipo, eu jogava um joguinho de guerra, acho que eu não me lembro agora o nome, cara. Eu tô jogando outro agora também. Né? Inclusive, o que eu tô jogando agora é o Empire Plus. É um jogo bem massa, bem legal mesmo, que eu fiquei viciado, aí minha esposa. E esse joguinho, gente, você tem o seu reino ali, você vai evoluindo o nível das construções. Você tem a forja, que é onde se cria... Meu pai tem esse, professor. Tá no telefone dele antigo, mas eu não me lembro. Pronto, é Empire Puzzles, que você tem os seus heróis, você vai convocando heróis, você vai evoluindo o nível dos heróis, você vai evoluindo o nível da sua cidade,
né, que é a cidade dela. Professor, Tem um campo de treinamento, tem armazém de comida, você pode batalhar com outros jogadores do mundo, depois você pode entrar em alianças ali, tem torneio, cara, é muito massa o joguinho. Ô, professor, tem um Ah, joguinho de- que eu já jogo joguei, parece professor, muito e ele é League of muito Legends. bom. É tipo parecido com o Professor, de professor, Vai professor, Bola de Guerreiro. professor, deixa eu te dizer, professor, eu sei, não é o Imperis? Imperis. Empires, tem o nome Empires e Puzzles, né? E Puzzles, né? Com Z e L, S no final. Empire Puzzles. Né? Empire Puzzles, né? Como a pronúncia correta. Enfim. Então, assim, gente, esse exemplo que eu estou dando para vocês, só para vocês entenderem o seguinte, que até num joguinho, você começa do zero, né? Você começa ali devagarzinho, no nível 1, e vai construindo, vai formando um exército, vai formando uma coisinha e tal. Quem joga sabe disso, tá? Galera, aqui era a mesma coisa. Então, nessa época aqui, gente, essa primeira fase de Roma, tá? Que é a monarquia romana. Então eles não tinham ainda assim um grande exército, ainda não tinha interesse em dominar outras regiões, certo? Por isso que, preste atenção aqui, ó, foi nessa fase, olha esse próximo ponto, gente, aqui, ó, foi nessa fase, aqui nesse período, que Roma começou a criar a sua primeira cidade, tá? Então ele começou a ter um aspecto de cidade agora. Então ele não tinha assim, não é como o Rian comentou, mesmo que ele quisesse dominar outras regiões, ele não era tão forte assim ainda. Entendeu? Ele não era tão forte ainda, não tinha tanto poder para dominar outra região ainda. Tá? Ele era uma região assim, não era tão fraca também, né? Mas também não era tão forte. Certo? É meio termo ali. Era médio, vamos dizer. Olha só, vamos pro próximo ponto agora, gente. Aqui, ó. O último rei etrusco, terceiro ponto, tá? Aqui, ó. Terceiro ponto que eu tô. O último rei etrusco, né? Olha aí. Aqui. O último rei etrusco foi Tarquínio, o soberbo, né? Gente, sabe o que é uma pessoa soberba? Não, eu praticamente. Gente, uma pessoa soberba é uma pessoa, tipo assim, resumidamente, assim, eu vou tentar simplificar para vocês, tá? Uma pessoa soberba é uma pessoa, assim, tipo, exagerada, metida, que se acha melhor do que todo mundo, sabe? Que quer ter tudo, que só ele que tem as coisas, que tem as melhores coisas, que é melhor do que os outros, que gosta de estar humilhando as pessoas, entende? Isso é uma pessoa soberba. E aí, vocês conhecem alguém soberbo? Eu conheço um bocado. Né? Então, aquela tipo de pessoa assim, que tipo, quer ser melhor do que os outros e tal. E aí eu só me lembro, gente, daquela frase do Sócrates. Só sei que nada sei. Nada sei. Né? Só me lembro da frase do Sócrates, cara. Mas enfim, gente. Então, assim, olha o que aconteceu. Ele foi deposto em 509. Gente, vocês conhecem, pessoal, o significado da palavra deposto? Vocês sabem o que significa essa palavrinha aqui, deposto? Não. Gente, olha só. Essas palavrinhas novas que vocês estão ouvindo aqui nas aulas, é legal vocês irem se inscrevendo, gente. Tá? Uma dica muito boa para a vida de vocês, gente. Eu faço isso. Quando eu vejo uma palavra que eu não sei o significado, né, se eu tiver com alguma coisa perto, eu escrevo. Eu procuro o significado na internet, no dicionário. Gente, você só tem a ganhar com isso. Né? Essa daí é uma das técnicas das pessoas inteligentes. É você sempre escrever palavras novas, você aprender o significado delas. E, claro, se der certo, você pode até começar a utilizar ela na sua vida. Beleza? Então, gente, olha só. A palavra deposto... Oi, pode falar, Letícia? Pode falar, meu amor. Professor, a palavra deposto, eu já ouvi, né, que, tipo, os polícias falam, vamos depor, né? Não, depor é diferente... Entregar. Não, olha só. Depor é diferente de deposto. Olha que interessante como a língua portuguesa engana a gente, né? Gente, depor, como a Letícia comentou aí, depor seria o quê? Seria você... É tipo um interrogatório, tá? É você ser o quê? Você você explicar, tá? Você explicar algo, tá? No caso, geralmente, para a polícia. Tá? Você está depondo para a polícia. Ou seja, depondo é o quê? É explicar algo. Você está explicando uma história. Você está testemunhando. Tá? Você está lhe dando um testemunho, testemunhando, sendo interrogado. Tá? Você está aí, ó, que eu mandei no chat. Depor é o quê? Você está explicar para a polícia alguma coisa. Você está testemunhando para a polícia. Você está depondo. Certo? Agora a palavra deposto, escrevam aí para não esquecer. Olha só, é diferente, tá? Depor é explicar, é testemunhar para a polícia. E deposto, ó, resumidamente você pode colocar assim, ó. Retirar
alguém de um cargo. Pode fazer assim, retirar alguém de um cargo. Depois, eu mandei aí no chat para vocês poderem escrever. Quem quiser escrever, né? Eu recomendo que vocês escrevam. Tá? Escrevam soberbo também. Né? Você pode colocar assim, soberbo, igual. Alguém metido, alguém exagerado, alguém que quer ser melhor do que todo mundo, que acha que sabe de tudo. Enfim, coloca a melhor resposta que você achar aí. E deposto, pessoal, significa que é o quê? É retirar alguém de um cargo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vocês já ouviram falar, claro, né, que vocês já ouviram falar, qual foi a presidenta que recentemente saiu do governo? Que ela foi retirada do governo? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Então ela foi o quê, gente? Ela foi deposta. Tá? Lembra da palavra deposto? Pode ser tanto no feminino Foi quanto no deposta masculino, pelo tá? Lula. Não. Deposta, ela foi retirada do governo, tá, gente? Então, vamos imaginar, ela foi deposta do governo, então ela foi retirada do cargo, certo? Ela foi retirada do cargo. E por quem? Pela população, né? A população estava insatisfeita com ela, não estava mais gostando do governo dela, foram lá e fizeram várias manifestações e tiraram ela do governo. Beleza? Então, gente, não esqueça essa palavrinha, tá? Deposto significa que eu estou retirando ou alguém saiu de um cargo, tá? Vamos dar um exemplo aqui melhor, para ficar mais fácil. Eu não sou professor da escola educativa. Sim. Eu trabalho numa empresa. Tá? Eu trabalho numa empresa. Então, se eu for retirado do meu cargo, olha só, se eu for demitido, eu perco todo o meu cargo, né? Eu não posso fazer mais nada na escola. Mas imagine que agora a Claudiana, sei lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Imagine que a Claudiana agora disse que não tá gostando mais das minhas aulas e me mudou de cargo. Eu saí de professor e virei faxineiro da escola. Fui agora, né, a pessoa que vai à escola, por exemplo. Eu não fui demitido, mas eu fui deposto. Eu fui retirado do meu cargo e colocado em outro. Certo? Então foi a mesma coisa da Dilma. A Dilma, ela não foi demitida. Ela foi deposta, ela sofreu impeachment, né? Então ela saiu do cargo de presidente, né? E foi para um cargo de apenas um político normal, né? Inclusive ela nem está mais no cargo hoje em dia, né? Ela acabou saindo depois. Meus amores, vocês entenderam, pessoal, o que significa deposto? Deu para entender, né, gente? Sim. Tudo beleza aqui, então? Então lembre, deposto é diferente de depor. Quando eu estou falando a palavra depor, eu estou contando um testemunho para a polícia, tá? Eu estou testemunhando, estou no interrogatório. Agora, deposto, né, é quando você retira alguém de um cargo, tá? Então, olha só o que foi que aconteceu com esse rei aqui, ó. O rei Tarquínio, né? Olha que nome bosta. Rei Tarquínio, o Soberbo, tá? Esse aqui, o Soberbo era tipo um apelido dele, tá? E o que foi que aconteceu com ele, gente? Ele foi deposto. Então, retiraram ele do poder. Agora vocês estão craques já, né? Amanhã eu vou perguntar se vocês estão lembrados. Tá? Então, deposto significa o quê? Que ele foi retirado do governo. Esse assunto vai cair na próxima prova, né? Não se preocupe com isso, tá? Depois, né? Não se preocupe com isso. Quando a parte do assunto ou o assunto que for cair, depois eu aviso a vocês. Beleza? Bom, gente, vamos lá. E o que é que acontece? Depois que ele foi deposto, depois que ele saiu do governo, o que foi que aconteceu? Olha só. No seu lugar, ficaram no poder 2 magistrados. Tá? Magistrado, pessoal, é um cargo da política, tá? E eles são chamados de cônsules. Cônsules. Certo? Um conselho, né? Isso, tipo um conselho, tá? Cônsules era tipo 2 governantes, tá? Então, ó, com isso terminava o período da monarquia e se tinha agora o início, gente, presta atenção aqui no finalzinho. Vamos agora para a segunda fase. Início da República. Exatamente, agora vamos chegar na República. Vocês perceberam que a período da monarquia não tem tanta coisa assim, né? É bem rapidinho. É só você saber que foram 7 reis, né? Foi nessa época que Roma começou a se estruturar como se fosse uma cidade, tá? Ele começou a ter a característica de estado, de uma cidade de verdade, tá? E aí o que é que acontece? O último rei, né? O 7º rei, que foi o rei Tarquínio, o Soberbo, ele foi deposto, né? Ele foi retirado do governo e no lugar, né, ficou 2 cônsules e agora nós chegamos agora definitivamente no período da República. E agora eu vou explicar para vocês o significado de República. Vamos lá? Vamos lá todo mundo aprender agora o significado de República?
Primeiro, eu quero que você... Você não já escreveu, gente, aí? Você não já escreveu na frente da sua linha aí? Sim. Na sua linha foi escreveu República e colocou 2 pontos, não foi isso? Se não me engano, foi 2 pontos, né, que vocês colocaram aí. Pública, Enfim. 2 pontos. Pronto, perfeito. Por enquanto, não escreva nada. Tá? Por enquanto, não escreva nada. Eu vou dividir aqui para vocês poderem prestar atenção aqui. Ó. Preste atenção no slide, tá? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais para eu poder explicar. Professor, daqui a pouco Oi. o professor mostra o outro, eu quero tirar o print. Ô, cara, você devia ter tirado já. Vamos lá. Primeiro só preste atenção, tá? Aqui. Gente, olha só. Eu quero que vocês prestem mais atenção nisso aqui, tá? Olha só. Vamos dividir a palavra república em 2 pedaços. Ó. A palavra re, de um lado, e a palavra pública, do outro lado. Tá? Gente, vamos lá. Preste atenção aqui, tá? Na palavra re, a palavra re significa, ó, é uma palavra grega, significa, por incrível que pareça, tá? Significa coisa, tá? A palavra re aqui, na verdade, gente, deveria ter um Szinho na frente, tá? É res, tá? Res. Professor, Certo? Ó, coloquei aí, ó. professor, Oi. ô professor, Fale, então eu tô ia ouvindo. ficar coisa pública. Então ia ficar coisa pública, era? Exatamente, exatamente. E, gente, a palavra pública é público, coisa do povo, tá? Coisa do povo. Então, república, a gente pode até colocar aqui também, ó. Se liga só que interessante. Eu posso até colocar aqui também, ó, a palavra povo, tá? A palavra povo. Então, gente, olha só, que interessante isso aqui, ó. República significa o quê? Coisa do povo. Ou coisa pública. E público não é coisa do povo? Né? Como se diz assim, você está no espaço público. É uma coisa para todo mundo. Não é assim? Né? Praça pública. Praça pública. Praça de todo mundo. Certo? Então, na verdade, gente, se eu fosse escrever aqui as palavras gregas mesmo, tá? Eu vou escrever aqui agora em grego, tá? Olha só, aqui em cima seria res, tá? Seria res, essa primeira palavrinha aqui, ó, res. E a segunda palavrinha seria public, tá? Seria public, com C mudo, assim, ó, tá? Então, res public, tá? A palavra completa seria essa, res public, que significa, no caso que res deu origem à palavra re e public deu origem à palavra pública, tá? Gente, ficou claro para vocês, pessoal? Então, resumidamente, Sim. república é o quê? Coisa do povo. República Coisa é um pública. governo onde tudo é do povo. Exatamente. Ou seja, onde o objetivo desse governo, pessoal, é o quê? É as pessoas, é o bem do povo, tá? Os O governantes têm povo que trabalhar decide para o seus povo, governantes. né? Então, olha só. Oi. É para anotar isso, professor. Se quiser, sim, gente, é importante. Você coloca só assim, pessoal, eu vou mandar no chat aqui, tá? Você pode escrever só assim, para ficar resumido. Você pode colocar a palavra república. Vocês já escreveram, né? A palavra república, na verdade? Já escrevi, já. Escreveram, né? Ô, Pronto, ó. professor, eu botei república, aí botei os 2 pontinhos, coisa do povo. Pronto, pode ser. Coisa do povo, tá? Coisa do povo. Pode colocar assim, eu mandei aí no chat para todo mundo ver, ó. República, coisa do povo. Certo? República, coisa do povo. Resumidamente, pode ser isso, tá? Ou você pode colocar governo do povo, certo? Ou coisa pública, tanto faz. Do jeito que você colocar aí vai estar legal. É só você entender que... República é um governo onde os cidadãos decidem ser os governantes. Exatamente. Então, o objetivo é que os governantes ali, eles são pessoas que eles não estão ali para ganhar dinheiro. Infelizmente, hoje em dia é assim no Brasil, né, pessoal? Os governantes estão lá só para roubar a gente, né? A corrupção, né? Roubar a gente, né? Mas, assim, a ideia original não era essa, tá? A ideia original era o quê? Era que eles trabalhassem para a gente, que eles fizessem sempre o melhor para a gente, para o povo. Até porque, gente, são os nossos impostos que pagam o salário deles. Então, é meio que eles são nossos empregados. Pense bem, se é a gente, através dos nossos impostos, nós pagamos o salário deles, eles são nossos empregados. Eles é que deviam trabalhar para a gente.
Entendeu? Mas, infelizmente, o que é que acontece? O povo não está nem aí para política, Enganação. né? O povo é enrolado por Enganação, qualquer as pessoas coisa. E, voltam na gente, pessoa. pessoal, preste atenção. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, tá? Cara, infelizmente, sabe algo muito triste e ridículo que acontece no Brasil? O quê? As pessoas vendem o próprio voto. Já viram isso? Isso é ridículo, Já pessoal. vi, professora, né? tipo, pagaria pra votar. Isso. Aí você vê, o voto, cara, Pagar as pessoal, o pessoas, voto. né, professor? né? Pagar as Isso, ou pessoas seja, para votar. o voto, cara, é algo tão importante, né? É algo tão importante, as pessoas vão lá e fazem o quê? Vende por R$ 50, né? Aí, ou seja, o cara vai lá, pega R$ 50, gasta com besteira, com cachaça, com qualquer merda, né? Desculpem até a palavra, mas gasta com qualquer besteira e botou um ladrão lá no governo. Mas né? é verdade o Ou que você está seja, dizendo aí. Mas não é verdade, né? Ou seja, o cara Não, vai lá, professor, né? O cara vai lá por causa de uma porcaria de 50 contos, isso por causa de uma é porcaria, né? Por causa de uma cesta básica, por causa de besteira, né? Por causa de besteira. Aí vai lá e bota um ladrão no governo, né? Ou seja, a gente passa o quê? 4 anos sendo roubado, né? Ou seja, você ganhou 50 conto e passou 4 anos sendo roubado os seus impostos, né? Enfim, gente, então Ô, professor, isso aí é suborno, né? suborno, né? Enfim. Então, assim, Engana, ô Nivaldo, não perca! Nivaldo, desliga o seu Tem que áudio, sair em Nivaldo. cima, pô. Aqui. Bom, gente, então essa parte aqui, se quem quer escrever pode escrever, certo? Coisa do povo, né? Ou coisa pública, certo? Então, assim, como a gente acabou de comentar, né? O objetivo da República era o quê? Era que eles cuidassem do povo, certo? Mas, infelizmente, no Brasil isso não acontece. Beleza? Bom, gente, então a gente vai parar por aqui. Nossa aula está quase acabando já, tá? A gente terminou aqui monarquia. E a partir da nossa próxima aula, semana que vem, nós já vamos começar com República. Beleza? Então, por hoje, a parte do assunto é só isso aqui mesmo, tá? A gente trabalhou aqui monarquia e o significado de república, tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar a partir desse ponto aqui.